Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live, para mais uma aula, melhor dizendo, da Palavra de Deus, do Seminário de Educação Teológica, à distância, o ESTAD. Nós estamos estudando a doutrina de Deus. E dentro da doutrina de Deus, nós estamos estudando os atributos de Deus, que são aquelas qualidades que identificam Deus. Então, sendo Deus Espírito, nós não podemos dizer que ele é alto, baixo, gordo, magro, porque ele não tem corpo. Então nós podemos conhecer a Deus pelos seus atributos. Nós vimos que os atributos estão divididos em duas partes. Estão divididos em atributos comunicáveis, são aqueles que ele reparte conosco, e os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só Deus os tem. E hoje nós vamos estudar sobre a eternidade de Deus. Semana passada, nós vimos na quinta-feira a pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa, então ele tem intelecto, ele tem emoção e ele tem vontade. Então Deus é um ser pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre a eternidade de Deus. Vamos ler um texto. Salmo 90, versículo de número 2. Salmo de número 90, versículo de número 2. Diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rogamos neste momento que fale aos nossos corações. Que nos abençoe nesta noite, que nos dê graça, que nos dê unção, para que nós possamos, ó Pai, te servir, te adorar, te exaltar, te bendizer. Ó Deus, aprendermos contigo através da tua palavra, na direção do teu bondoso e maravilhoso Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, nos guie, nos oriente, tanto para ensinar, quanto para aprender a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e oramos. Amém e amém. Então hoje nós vamos estudar sobre a eternidade de Deus. Então o que nós já vimos? Nós vimos que Deus é autoexistente. Deus não tem um pai para gerá-lo. Não há ninguém antes de Deus. Então ele é autoexistente. Auto vem do pronome grego autos, que quer dizer ele mesmo. Então ele mesmo existe e ninguém o causou. Nós vimos que Deus é independente, não precisa de ninguém, mas todos precisam dele. Nós vimos que Deus é uma pessoa, possui intelecto, emoção, vontade. Nós vimos também que Deus é imutável, ele não muda. Ele é imutável em seu caráter, ele vai ser sempre santo, sempre bom, sempre justo, mas ele é mutável em suas ideias, em sua relação com o ser humano, porque o ser humano muda. Nós vimos a vida de Deus, que Deus é a fonte de toda a vida. Participou, meu irmão Francisco Freire. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Nós vimos a questão da vida de Deus. Nós vimos que Deus tem vida em si mesmo. E hoje nós vamos ver sobre a eternidade de Deus. Porque conhecendo a eternidade de Deus, você vai saber que tudo que Deus tem é eterno. Por exemplo, você vai perguntar: professor, e a misericórdia de Deus é eterna? E a graça de Deus é eterna? Mas, e antes da queda, como é que Deus exercia misericórdia? Não exercia porque não havia necessidade.
mas ele passou a exercer misericórdia depois da queda. E continuará sendo misericordioso por ocasião da eternidade, mesmo que não haja mais necessidade do exercício da misericórdia. Então hoje nós vamos ver, nós vimos que Deus interage, e hoje nós vamos ver sobre a eternidade de Deus. Como é a definição de eternidade? Porque uma das primeiras coisas que você faz quando está estudando a palavra de Deus, boa noite, Aninha, é definir, é tentar compreender o que é. A sua eternidade pode ser definida como a perfeição de Deus, pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência no único presente indivisível. É o que o Berkhof, é a definição do teólogo Berkhof. E eu vou tentar traduzir o que ele quis dizer. Ele é elevado acima de todos os limites temporais e sucessão de tempo. Que Deus está acima do tempo. Eu e você estamos no tempo. Deus reside na eternidade. Então, para Deus, o tempo não passa. O tempo passa para mim e para você, porque nós somos finitos. Deus, como é infinito, então o tempo não exerce influência sobre ele. Ele não fica mais velho, nem fica mais novo. E por isso ele está elevado acima. Nós vivemos no tempo. Deus vive na eternidade. De todos os limites temporais. Então Deus não tem pressa, porque ele está acima de todos os limites temporais e de sucessão de momentos. Para Deus não tem assim, ano que vem, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. Deus não tem assim, hoje amanheceu, amanhã é outro dia, e depois não. Quando Deus fala conosco em questão de tempo, ele fala para que nós entendamos isso. Ele fala na nossa linguagem, que é o que eu já expliquei, a linguagem humana da Bíblia. E tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. O que ele quer dizer? Que Deus vive sempre no presente, por isso ele diz, seu nome é Eu Sou. Yehye, Asher, Yehye. Eu sou o que sou. Então, Deus está sempre no presente. E em seu presente é como se fosse assim. Vou dar uma ilustração. É como se alguém estivesse no alto de uma torre, muito alta, e de lá ele pudesse ver um desfile no início, no meio e no fim. E nós estivéssemos aqui na arquibancada e a gente só visse ou o começo, ou o meio, ou quem está no final, o fim. Mas Deus vê tudo de uma vez. Então, quando Deus olha, eu e você olhamos para a história, nós só vemos o hoje. Mas Deus vê o ontem, o hoje, e como será o final, tudo agora. Então agora, quando Deus está olhando, ele está vendo o que eu fui ontem, o que eu sou hoje e o que eu serei amanhã. É por isso que Deus conhece o final da história, porque ele vê a história toda, porque ele é eterno. Certo? Já Wayne Grudem, ele define assim a questão da Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. Então, Deus não tem começo, não foi criado, e nem jamais terá fim. Isso é a eternidade de Deus. E nem tem sucessão de momentos, como já disse o anterior.
O que é sucessão de momento? É que nós passa o ano, passa o dia, passa a hora, passa a década, passa milênios, mas para Deus não. Como Deus é eterno, certo? Agora qual é a diferença? É que Deus, ele habita na eternidade, mas Deus se envolve com o tempo por causa de nós, porque ele sabe que nós habitamos no tempo. Então deixa eu tentar fazer uma ilustração. Quando existia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não existia anjo, nem existia homem, nem existia o universo, então o Pai e o Filho viviam na eternidade. Então, sendo eterno, não existia hoje, amanhã, ano que vem, não existia um milênio, 2 milênios, porque para Deus tudo é presente. Mas aí Deus resolveu criar. Quando Deus cria, ele cria seres finitos, seres que têm começo, meio e fim, seres que estão subordinados ao tempo. Então, aí tem começo, aí diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali é o começo. Mas o começo para quem? O começo para a criação. Porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus. Então, antes do princípio do tempo para nós, Deus já existia. É como João diz assim, no princípio era o verbo. O verbo era é o passado do verbo ser. Ele está dizendo, no princípio, quando Deus criou tudo, Jesus já existia. Então Deus é eterno. E nós somos temporais. E aí Deus tem paciência conosco. Deus é eterno em seu próprio ser. Olha o que diz a Bíblia, de eternidade a eternidade, que foi o texto que nós lemos, Salmo 90, versículo 2, tu és Deus. Os teólogos gostam de fazer uma distinção entre a eternidade passada e a eternidade futura. Então, na eternidade passada ele é Deus, na eternidade futura ele continua sendo Deus. Então Deus é eterno, não tem começo, jamais terá fim. O Salmo 102, versículo 12, porque se você quer conhecer muito dos atributos de Deus, leia o livro dos Salmos. Porque o livro dos Salmos é o homem dizendo qual é a sua compreensão acerca de Deus. É Davi dizendo que Deus é pastor, é Davi dizendo que Deus é bom, é longânimo, é misericordioso. Mas tu, Senhor, Salmo 102, versículo 12, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Então, quando você conhece a eternidade de Deus, você vai conversar com Deus, você vai orar a Deus. Você já vai orar de maneira diferente. Vou ligar aqui o ventilador, porque o negócio tá bravo. Então, quando você vai orar sabendo que Deus é eterno, você diz, Pai, eu estou atravessando lutas e tribulações. E o Senhor é eterno, mas eu não sou. Eu tenho começo, meio e fim. É por isso que os salmistas, ele dizia assim, apressa-te, Senhor, a resolver a minha causa. Por quê? Porque ele sabia o seguinte, Deus é eterno. Para ele, o tempo não passa, mas para nós passa. Então, quando a gente compreende isso, a gente pode ir na presença de Deus e dizer assim, Deus,
tenha compaixão desse servo, tenha compaixão dessa serva, porque o tempo está passando ligeiro, pai. Pai, um dia eu era um menino, uma menina, hoje eu estou um homem, hoje eu já estou ficando velho. Pai, o tempo passa depressa. Então, quando a gente compreende a eternidade de Deus, a gente chega para Deus e diz: Pai, tu és eterno, mas eu não. E um dia nós vamos estar com Deus na eternidade, onde o tempo não passa. Então, o nosso Deus é eterno. Pastor, porque o grande problema no ensino, tanto secular quanto no ensino teológico, é que a pessoa não sabe para que serve aquilo que ela aprendeu. Por exemplo, quando você sabe que Deus é imutável, então você sabe que ele jamais vai mutar em seu caráter. Então você sabe que aconteça o que acontecer no mundo, Deus vai ser sempre santo, justo, todo-poderoso. Então você nunca vai entrar em colapso mental. Vai vir uma tsunami, vem as pandemias, vem os absurdos da vida, o mundo treme, os terremotos vêm, mas você sabe que Deus, ele é imutável. Então o mundo está se degenerando no pecado, e você sabe, mas Deus não muda. Então ele continua sendo Deus. Aí você estuda sobre a autoexistência de Deus. Aí você descobre que Deus não foi causado por ninguém. Então você descobre e você começa a viver assim: eu sirvo ao maior ser que existe. Porque todo mundo tem uma causa, todo filho tem um pai, todo veio de alguma coisa, mas tudo vem de Deus. Aí você descobre até o próprio Satanás tem uma origem. Ele foi criado santo por Deus e depois entrou no mau caminho. Então você descobre, Satanás não é um Deus rival, Satanás é mera criatura. Aí você descobre que Deus é eterno. Você descobre, então a vida não se limita a isso aqui. Então eu não vou ficar desesperado porque eu estou envelhecendo. Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aí você diz, o meu Deus, Deus abençoe, pastor Josinaldo, Deus abençoe, meu irmão. Então, quando você descobre que Deus é eterno, você descobre, eu tenho a eternidade inteira para usufruir da presença de Deus. Então eu não vou me desesperar. Então os cabelos brancos que estão aparecendo não vão me desesperar. Então o tempo que eu estou vendo passar tão depressa não vai. Pastor Rubervan, uma honra tê-lo, meu amigo, irmão, pessoa a quem eu tenho um carinho especial, e você sabe, juntamente com a sua esposa, que Deus abençoe o casal, que Deus faça contigo segundo a sua vontade bondosa, que eu sei que é usá-lo poderosamente. Então, quando a gente estuda sobre a vida de Deus, que Deus tem vida em si mesmo, nós descobrimos, rapaz, se Deus tem vida em si mesmo, então tudo que eu tenho, então cada respiração minha é graça de Deus. Então, cada amanhecer é momento de glória. Porque, para as pessoas que estão chegando agora, eu estou explicando que nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Mas muitas vezes nós estudamos coisas e nós não sabemos para que elas servem e qual a utilidade dela no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai estudar e você estuda fórmulas de equação. E você estuda tabela periódica.
mas não nos dizem. Você estuda trigonometria, você estuda análise sintática, você estuda estilística, semântica, você estuda química, fórmulas, física, mas geralmente não nos dão assim, olha, pessoal, isso aqui você vai estudar, isso aqui vai servir na construção da sua casa, isso aqui vai servir no dia a dia. Então as pessoas muitas vezes não têm interesse em estudar porque elas não sabem para quê. E isso na teologia também. Às vezes a gente diz assim, olha, como nós já vimos aqui, Deus é autoexistente. Se ele é autoexistente, ninguém causou. Então ele não tem pai nem mãe, então ele é o Senhor de tudo, ele é o primeiro de tudo, e ele não existiu. Certo? Ele não foi causado, ele é a causa de tudo. Aí você sabe, então eu estou com o maior. Então, se Deus é o primeiro ser, e se Deus não foi causado, ele sempre existiu, então ele nunca vai me abandonar. Então ele vai estar comigo para sempre. Então o marido pode ir embora, a esposa pode ir embora, o emprego pode ir embora, mas Deus não. Aí você estuda que Deus é independente, que ele não precisa de nós, mas se ele é o único ser no universo que é independente, você descobre que todos nós somos dependentes. Então todo dia nós vamos pedir a Deus. Nós vamos orar dizendo, Pai, o único ser que não precisa de ninguém é o Senhor. Então eu não posso ser arrogante e dizer assim, a vida é minha. Porque eu sempre digo nas minhas evangelizações, eu estou fazendo em média 3 lives por dia, uma meio-dia pelo Facebook, Comunidade Bíblica Online, nós estamos estudando os 5 solas da reforma. Sola quer dizer somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória, que é a base, o alicerce da nossa fé. Então todo dia 12 horas, aqui pela Comunidade Bíblica Online, que é uma página que eu criei para levar a palavra de Deus, nós estamos levando a mensagem para que as pessoas conheçam qual é o alicerce, qual é o fundamento da nossa fé. À noite eu estou dando aula todas as 20 horas, de segunda a quinta, nós temos aula aqui. Aí 23h30, depois de 23 horas eu entro no Instagram, onde já consegui quase 1000 seguidores só nesse momento da pandemia. E nós estamos atingindo pessoas de todos os lugares, inclusive da Europa, da Guatemala. E é uma tarefa evangelística. São mensagens voltadas para ganhar almas, para levar o evangelho, porque eu estou cansado de a gente brincar de igreja. O mundo está se perdendo e a gente está fazendo festinha e trocando lembrancinha. Então eu estou usando todas as redes sociais. Todas as redes sociais que você... Só ainda não fiz ainda pelo podcast, mas vou fazer. Mas estou no Twitter, Instagram, Messenger, Facebook, YouTube, certo? Então tudo que a gente pode, a gente está mandando a mensagem, e eu pego essas aulas, as mensagens, e eu mando para todas as pessoas do Brasil e do mundo. Tanto que de vez em quando as redes sociais me bloqueiam, porque eu estou mandando 30, 40 mensagens, às vezes eu vou dormir 4 horas da manhã, mandando mensagem para as pessoas. Certo? Então, o que acontece? E no domingo nós temos um estudo da Escola Bíblica, onde a gente comenta um livro, texto por texto, versículo por versículo, a introdução, para que você tenha noção. E à noite, às 20h45, nós estamos pregando a palavra de Deus. Então vamos voltar aqui. Deus permanece para sempre.
Aí nós vimos que se Deus é independente, eu sou dependente, então eu não vou viver arrogante, eu vou ser humilde. Nós vimos que Deus tem vida em si mesmo, Deus é vivo, Deus não apenas existe, porque o pão de açúcar existe, mas não tem vida, mas Deus, além de existir, tem vida. E se Deus tem vida, então a minha vida é derivada, então a minha vida depende dele. E se eu quero continuar vivendo, eu tenho que continuar com Deus, porque a parte de Deus não há vida. Quando Adão pecou contra Deus, começou a morrer. Morreu instantaneamente por dentro e começou a cair. E o que acontece? Quando nós descobrimos agora que nós estamos estudando a eternidade de Deus, pastor, qual é a utilidade de eu saber que Deus é eterno? É que eu tenho alguém com quem contar todos os dias da minha vida. E se Deus é eterno, então significa que existe uma vida eterna. E se Deus é eterno, significa que eu vou passar a eternidade com Ele. E se Deus é eterno, significa que eu não preciso viver morrendo de medo do tempo que está passando, da velhice que está chegando. Porque eu sei que Deus é eterno, e terminando esta vida, aí é que nós dizemos que vai começar a vida de verdade. Aí você, quando começa a estudar sobre Deus, você começa a dizer, porque o objetivo de uma verdadeira teologia é tirar de nós as neuroses. A gente fica cheio de neuroses. Estou envelhecendo. A vida está acabando. Não, meu filho. A vida vai começar, a vida vai começar assim que a gente partir daqui. Aí sim nós vamos entrar na vida eterna. Aí o cristão diz, Deus é eterno. E se Deus é eterno, nunca me abandona. Porque a gente aqui perde pai, perde mãe, perde avô. Mas você nunca vai dizer assim, perdi Deus. Porque Deus é eterno. Aí você vai dizer assim, tudo pode ir embora, menos Deus. E aí a gente diz assim, quem então eu devo dar prioridade na minha vida? Então nós já vimos que Deus é eterno em seu próprio ser. O tempo não exerce influência sobre Deus. É o segundo ponto. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, diz Pedro em 2 Pedro 3 e 8. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, o tempo não passa. E o salmista vai mais longe. Salmo 90, versículo 4, ele diz assim, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, e como a vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias, de 4 horas cada uma. E os romanos, quando assumiram, nos dias de Jesus, a noite era dividida em 4 vigílias. O que é vigília? Vigília era um período de tempo. Por exemplo, a noite para os judeus... Deus te abençoe, Aninha. É verdade. A gente, quando começa a estudar, a gente começa a tirar um monte de peso das costas. A gente começa a ficar assim, leve. E dizer, meu Deus. Por exemplo, houve uma época em que uma pastora, ela disse o seguinte, baseada nesse texto, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ela começou a somar cada dia como se fosse 1000 anos. E aí ela disse que, já que a Terra estava com 6.000 anos, ia para 7.000, então Jesus viria. E ela se equivocou. O que Pedro está dizendo é que para Deus o tempo não passa. Então, tanto faz 1000 anos como um dia, para ele o tempo não passa. Passa para mim, para você. Deus não fica velho. Deus não faz aniversário. E assim, hoje vamos cantar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já imaginou cantando parabéns para o Pai? O Pai está ficando mais velho. Não. E aí o salmista diz que 1000 anos para Deus
como o dia de ontem. E ele diz como a vigília. Então, os romanos dividiram a noite em 4 períodos. A noite começava às 6 horas. Então, de 6 às 9 era a primeira vigília. De 9 às 12, a segunda vigília. De 12 às 3, a terceira vigília. De 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Então, quando Jesus vem ter com os discípulos na quarta vigília da noite, porque o mar era contrário, você já sabe, Jesus esperou a noite toda. Deixou os meninos remando, fazendo musculação. Jesus deixou os meninos remando a noite toda, até que eles dissessem, Pai, porque quando eu e você, Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos treina, Deus não cria menino que não pode pegar poeira que vai parar no hospital. Deus não cria filhos que não podem viver em sociedade porque vivem apanhando dos outros. Aí tem que viver em casa mimado pela mãe, mimado pelo pai. É igual hoje, você vê os meninos, você vê um menino que está na rua, que é morador de rua, ele cheira cola, fuma crack, anda de pé no chão, não toma banho, a roupa é imunda. Ele dorme na marquise, leva chuva, leva sol, se cobre com um jornal molhado. Você nunca viu um menino daquele lá no hospital tomando aerosol. Você nunca viu. Ele já apanhou tanto da vida que a vida criou anticorpos, que ele tem anticorpo ali para tudo. Mas os meninos que a gente cria igual bebê, não pode nem sequer, a chuva vem lá no céu e ele já está espirrando na terra. Deus quer nos criar fortes. Então Deus muitas vezes deixa a gente remar, para que a gente vá adquirindo musculação espiritual. Força espiritual. Deus abençoe, Lucilane, seja bem-vindo. Então a gente vai criando força. Aí quando Deus percebe que a minha força e a sua está acabando, que a gente já não aguenta mais, aí ele vem andando tranquilamente por cima da água. Assim, o que está acontecendo aí, pessoal? Jesus, é uma tempestade. O mar se revolta. Como é? E vocês estão preocupados. Senhor, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa? Jesus disse o quê? Com essa tempestadezinha? Com esse mar em fúria? Espera aí que eu vou mostrar a vocês. Vento, mar, aquietem-se e tudo fica tranquilo. E tudo se acalma, porque está ali no barco o Senhor do universo. É como o pai, os meninos estão aprontando, os meninos estão derrubando a casa, até que o pai diz, o que estão fazendo aí? Aí todo mundo, eu não, pai, eu estou quieto, eu estou aqui estudando. Aí o outro diz, não, eu estou deitado. A meninada toda se aquieta. Então, quando a gente sabe que o tempo não exerce influência para Deus, porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Aí Deus cria a eternidade. A eternidade de Deus cria o tempo e o espaço. Quando havia só Deus, não havia espaço. Porque o espaço é como você diz assim, rapaz, eu vou criar uma casa. Vou fazer uma casa. Mas qual é o espaço do quarto? 4 metros por 4 metros, etc, etc. Então você tem que definir a largura e a altura. Aí você tem que definir o mundo, o universo. Aí os cientistas estão tentando medir, dizem que bilhões e bilhões e trilhões de anos-luz. É todo o espaço que nós temos. Então você olha e diz assim, rapaz, a gente tem espaço que não acaba mais. Mas antes não havia espaço, porque Deus não precisa de espaço. Porque Deus ocupa tudo, então não tem um lugar que caiba Deus. E tem gente que diz assim, levante-se, irmãos, nós estamos na casa de Deus.
Ora, mãe, você não andou lendo a Bíblia. Ou então a Bíblia que nós lemos é Bíblia diferente. Porque na Bíblia que eu leio, que é a mesma que você lê, diz assim: o céu é o meu trono e a terra é a... Eu vou usar na linguagem de hoje, é o lugar onde eu coloco, descanso os pés. É a almofada onde eu descanso os pés. Que casa me edificareis? E a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por quê? É porque ele não gosta? Não, é porque não cabe. É porque Deus é infinitamente maior. E é aí, quando você sabe disso, você adora a Deus não só dentro de uma igreja. Você adora a Deus em todos os lugares. Então Deus agora ele cria o tempo. E ele cria o espaço. Por quê? Porque quando ele começa a criar, o Criador é ilimitado. Mas a criação não. Eu e você precisamos de espaço. Tudo no universo precisa de espaço. Certo? É tanto que o homem está crescendo, né? Tudo está crescendo, está se tornando. Então nós estamos ficando sem espaço. Você vê que estão desmatando a floresta amazônica para criar gado. O homem está ampliando as cidades, está entrando, cobrindo os rios, aí depois vem a chuva, inunda tudo, o pessoal fica: rapaz, por que a gente está aqui morrendo afogado? Claro, aterraram o rio, ali era um rio, ali era uma lagoa, e aí veio uma chuvinha e a lagoa cobrou o seu lugar de volta. Aqui é meu, eu já estava aqui, você veio e me cobriu. Então o que acontece? Deus agora cria o espaço. Porque diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora tem os céus para toda criatura que precisa de espaço e tem a terra. E diz assim: e Deus também criou o tempo. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a primeira tarde e manhã, o dia primeiro. Então agora começou a contar os dias. Quando começou a contar os dias? Quando Deus cria todas as coisas. Então no princípio da criação, antes da criação, não havia essa história de dia, de manhã, de tarde, de noite. Não. Por isso que diz lá no Apocalipse: e lá não haverá mais noite. Ah, pastor, agora eu entendo. Porque lá não vai haver necessidade, lá nós não vamos envelhecer. No céu, notícia boa para tudo que é mulher. No céu você não vai envelhecer. No céu você não, jamais ficará velha. No céu, para todos os irmãos que estão já idosos, cansados, tomando muito remédio, no céu você não vai mais envelhecer. No céu você vai renovar, receber um corpo glorioso. Então vai parar com essa quantidade enorme, absurda de remédio, porque Jesus está voltando para colocar ordem na casa. Então ele agora cria o espaço e ele cria o tempo. Então agora ele cria a terra, e a terra tem começo e fim. Por maior que ela seja, ela é um espaço. E esse espaço Deus concedeu a nós. E Deus agora cria o tempo. E foi o primeiro dia. E o dia é contado de manhã e tarde. E de 24 horas. De manhã e noite. Porque só no Gênesis a palavra ion, que é a palavra dia, ela tem vários significados. Ion é usado para o período de luz, 12 horas. Ion é usado também para o período de luz e noite, luz e trevas, né? Significa 24 horas. E Ion é usado dizendo assim: no dia em que Deus criou os céus e a terra, para todo o período da criação. Então, dependendo do contexto, nós vamos ver se é 24 horas, se é um dia de 12 horas, se refere apenas ao período da luz,
ou se é um tempo indefinido. Mas Deus cria agora o tempo. Então, a partir da criação, começa a se contar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. É por isso que os judeus contam, calendário judeu, né, o calendário civil, conta a partir da criação. Então eles começam a contar desde a criação. Ah, a criação para nós foi há tanto tempo. Então eles começam a contar desde o primeiro dia, porque ali para eles começou o tempo. Então agora Deus conta o tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas por quê? Porque Ele está lidando comigo, com você, que vivemos no tempo. E o tempo é cruel. E é por isso que a gente tem que chegar e dizer: Pai, tenha compaixão de mim. Pai, me ajude. E aí Deus cria também o espaço. E fez Deus a expansão. Expansão é a abóbada celeste. E fez separação entre as águas que estavam debaixo, as águas do mar, da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Deus agora cria um espaço. Ele coloca a abóbada celeste, o que a gente chama de céu. Acima do céu tem água e abaixo do céu tem água. E entre a terra e o céu há um espaço. Então Deus é o criador do tempo e do espaço. Então agora Deus está dizendo: vocês precisam de espaço. E como vocês precisam de espaço, aí é por isso que o homem gosta de aproveitar o espaço. O homem inventa foguete para ir à Lua, para ir a Marte, para ir a outros planetas, porque ele quer ocupar o espaço que Deus criou. E aí ele estuda o espaço e vira ateu. Porque ele ainda não sabe que toda aquela vastidão, toda aquela imensidão, que ele chega lá e ele descobre que nós somos um grãozinho de areia na vastidão do universo. Aí ele diz: não, não há Deus, porque eu fui lá em cima e não vi Deus. Como Yuri Gagarin, ele disse que foi lá em cima e não viu Deus. Mas é claro, meu filho, você é um grão de poeira nesse espaço. Ó, se esse espaço é enorme, imagine o Deus que criou o espaço. Por isso que o cristão que estuda a palavra de Deus, ele não se atribula com o avanço da ciência. Porque quanto mais os cientistas descobrirem, porque o que o cientista faz? O cientista não inventa. Ele apenas descobre. Então, os cientistas vão começar a descobrir: espera aí, isso aqui não faz sentido. Só faz sentido com Deus. E aí eles vão dizer: a matéria não é eterna. E aí eles vão chegar: mas existe algo eterno. E esse eterno é Deus. Então Deus criou o tempo. E agora a gente tem que andar de relógio, a gente tem que ter um celular, a gente tem que saber. E o tempo voa para nós. Pastor, e por que eu tenho que me preocupar? Porque amanhã pode ser tarde. Nós temos que nos converter, nós temos que andar direito, nós temos que pensar, porque eu e você recebemos influência do tempo. Agora em outubro eu já vou fazer 57 anos, nunca imaginei isso. Os cabelos estão pretinhos, né? O pessoal fica atribulado, pensa que eu pinto, mas não. É bondade de Deus. Né? Mas vou fazer, nunca imaginei assim que eu ia chegar a 50. Quando cheguei a 50, de Jesus de Nazaré. Mas já estou perto de chegar a 60, vou fazer 57 agora em dia 21 de outubro. Então, Deus criou o tempo e Deus criou o espaço. Oh Deus maravilhoso. Aí nós vamos ver agora sobre a imensidade de Deus. Nós temos ainda meia hora. A imensidade de Deus e a onipresença de Deus. Então, imensidade, nós vamos ver
em primeiro lugar, qual é a diferença entre imensidade e onipresença, ou imensidão. O primeiro salienta a transcendência de Deus e o último a sua imanência. Que negócio é esse? Nós já vimos isso. Quando a Bíblia fala que Deus é imenso, significa que Deus é infinitamente maior do que todo o universo. Por isso, os astronautas não conseguem vê-lo, coitado. Porque ele é tão grande, tão grande, tão grande, que é maior do que todo o universo. E a onipresença significa que esse Deus está presente em toda a sua criação, em todo lugar. Ele está presente em todo lugar. Ele está presente até no inferno. Como é, pastor? É. Só que a presença de Deus é diferente em cada lugar. Quando a gente diz que Deus está presente até no inferno, é porque você diz assim, o governador. O governador é para estar presente em todo canto. Ele está presente lá na cadeia, as pessoas estão presas, tem lá o responsável pelo presídio, tem a guarnição. Ele tem que estar presente na favela, onde tem gente, ele tem que fazer o que a gente chama de políticas públicas para educar aquele povo, para suprir a necessidade, para dar casa. Não faz, mas tinha que estar. Certo? Então, Deus também está presente. Só como é a presença de Deus no inferno, pastor? É em ira. No inferno você vê a presença de um Deus irado. Pastor, e com a igreja? Nós vemos um Deus cheio de amor, cheio de graça e de misericórdia. E no mundo, Deus está presente para salvar. Deus está presente para agir através da sua igreja, que insiste em ficar dormindo. Deus está dizendo, acorda, desperta. Mas nós estamos igual a Jonas, roncando tão alto que a gente acorda o capitão do navio. Então, Deus é tão grande que o céu e o céu do céu não podem contê-lo. Mas esse mesmo Deus se faz presente. Então, quando a gente estuda sobre imensidão, a gente estuda sobre a transcendência de Deus. Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que você imagine. Maior do que o universo, maior do que tudo. Por isso nenhuma casa vai cabê-lo. Por isso é bobagem nossa tentar dizer assim, está aqui a casa de Deus. Porque o céu e o céu do céu não podem contê-lo. Então, aí você descobre, o meu Deus é tão grande, mas é tão grande. É como quando a gente é pequeno, que o menino vem brigar com a gente. Eu é porque lá em casa eu era o irmão mais velho. Então, os outros irmãos é que me chamavam, Gilberto, fulano está querendo bater em mim. Então, quando você tem um irmão forte, grandão, assim, você fica mais corajoso. Você diz assim, pai, vai brigar comigo tendo um irmão. Ou então você tendo um pai forte. Você já imaginou uma pessoa que tem um pai lutador, um filho do Mike Tyson? Certo? Qual é o menino, qual é o pai na escola que vai brigar com o filho do Mike Tyson? Só se for doido. Ninguém vai enfrentar o filho do Mike Tyson por causa do Mike Tyson. Agora imagine o tamanho do meu Deus e do seu Deus. Aí você ainda tem medo do diabo? Quem é que vai enfrentar um ser tão grande, mas tão grande, que é maior do que o universo? Alain, Deus abençoe. Esse é o homem que anda na carruagem do Espírito. Então, qual é o ser que vai se atrever a mexer comigo, com você? Que temos um Pai maior do que o universo. Maior do que tudo, imenso. Né? Mas esse Deus, que é imenso, também está presente em cada lugar. Está presente, como eu disse, no inferno com ira. Então, quando você olha para o inferno, você vê a presença de Deus. Mas é a justiça de Deus, dizendo, olha, você não quis andar errado, não quis se arrepender. Deus abençoe meu amigo, irmão, querido, muito querido. Então, você olha e vê Deus agindo no mundo, aí você pensa... É porque a gente pensa que quem está agindo no mundo é o diabo. A gente esquece. Vou lhes dizer uma coisa. Até
80 anos atrás, o evangelho tinha alcançado no máximo o que a gente chama de mundo ocidental. Existiam países que eram fechados para o evangelho. Mas nos últimos 60, 80 anos, o evangelho explodiu na China, na Ásia, na África, em países como a Albânia, que o povo dizia que lá o evangelho nunca ia entrar. Hoje, na Albânia, o evangelho está crescendo de forma alarmante. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque hoje existe uma grande quantidade, há até um fórum de líderes indígenas para a propagação do evangelho, porque as tribos indígenas estão sendo alcançadas poderosamente. Agora, um missionário que estudou com Russell Shedd, ele foi evangelizar numa tribo e lá o mataram. E aquela tribo era uma tribo que praticava o canibalismo, comia carne humana. E eles mataram o missionário, mas não mataram a esposa e os filhos. E a esposa, tendo consciência missionária, resolveu ficar naquela tribo, mesmo sabendo que a tribo matou o marido. E os filhos eram pequenos. E eles continuaram pregando. Resultado, a tribo se converteu. E lá em Lausanne, numa conferência, onde todos os missionários do mundo estavam reunidos, aquele que matou o missionário, agora convertido, arrependido, foi ser batizado pelo filho do missionário. O filho do missionário, que agora é pastor missionário, o batizou. Sabe por quê? Porque ninguém pode com Deus. Porque Deus continua sendo Deus. E o que a gente diz na teologia é: deixe Deus ser Deus. Não queira colocá-lo na sua caixinha e achar, se eu não orar o mundo vai se perder. Se eu não jejuar. Não. Deus continua agindo. Deus continua agindo. Eu preguei já para muita gente nesse mundo. Mas agora, depois da pandemia, meu amigo, eu estou indo até a África, a Europa, aos Estados Unidos, por todo que é lugar, anunciando a palavra do Senhor. Então, a imensidão aponta para o fato de que Deus transcende o espaço e não está sujeito às suas limitações. Então, Deus é maior que tudo. Na onipresença denota que, não obstante ele preencher todas as... Então nós vamos para o que é imensidão. Imensidão fala do tamanho do nosso Deus. Então não imagine Deus do nosso tamanho. Imagine que você tem um pai que é enorme. Imagine que você tem um pai que é maior que o universo, e que diante dele, olha, o inferno inteiro é desse tamanho. Aí você vai criar coragem, você vai dizer: rapaz, como é, pastor? O meu Deus é maior que o universo inteiro. Por que você acha que o inferno todo corre quando você clama? Porque sabe que vem aí aquele que é enorme, aquele que é imenso. Certo? Aí nós vamos ver a imensidão de Deus ensinada nas Escrituras. Olha o que a Bíblia diz, certo? A imensidade de Deus impede que ele seja circunscrito a um lugar. Ele é tão grande que não cabe em nenhum lugar. Olha o que diz 1 Reis 8:27. Salomão diz: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? É uma pergunta. Habitaria Deus na terra, depois que ele faz o templo enorme, aí ele se toca. Porque a gente às vezes faz coisas, e aquelas coisas que a gente faz, você aprende a pensar. Deus abençoe, meu amado e querido pastor Reginaldo. Obrigado, obrigado. Gostei muito
feijão verde, foi muito gostoso. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os irmãos aí. Eu queria só lembrar, irmão, onde é a sua igreja, para eu poder divulgar aqui. Eu sei que é longe, né? E parabéns, pastor Reginaldo. Deus te abençoe, Deus seja contigo. Vai em frente, não desista. Porque ser pastor aqui em Fortaleza é muito fácil, ser pastor lá no sertão é difícil. Então, se possível, bote aí que eu quero divulgar onde é a igreja. É Chorolimão, se eu não me engano, é o lugar distante, mas esse homem de Deus está lá, enviado pelo Espírito Santo, e por esse Deus que controla o céu e a terra. Aí assim, mas na verdade habitaria Deus na terra, Salomão. Aí ele diz assim, eis que o céu e até o céu dos céus não podem te conter. Aí agora é que Salomão vem e diz, mas rapaz, eu fiz um templo, gastei tanto, ele estava tão preocupado em fazer o templo que ele nem imaginou que Deus não cabia dentro do templo. E às vezes nós estamos tão preocupados em fazer templo que a gente esquece que o nosso Deus transcende, é infinitamente maior que o templo e que a gente pode adorá-lo no templo. Pode adorá-lo em casa, pode adorá-lo caminhando na estrada, pode adorá-lo na mata, pode adorá-lo em qualquer lugar, porque ele é imenso, ele vai estar presente. Ele diz, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A imensidade de Deus o faz presente em todos os lugares. Olha o que diz. Olha o que Deus pergunta. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? É uma pergunta. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Jeremias 23, 24. Olha o que Deus diz. Vou ler de novo. Então é Chorolimão mesmo, pastor Reginaldo? Onde o irmão pastoreia? Então coloca aí o nome da igreja que eu divulgo aqui. Então olha o que Deus diz através de Isaías sobre o seu tamanho. Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura, Chorolimão, então acertei. Deus abençoe o povo de Chorolimão, a igreja em Chorolimão. Deus abençoe a família do pastor Reginaldo, que a mão de Deus esteja sobre a vida de vocês, é a nossa oração, é a nossa súplica. Que Deus abençoe toda a comunidade da fé aí em Chorolimão. Deus abençoe a sua vida, pastor. Deus use-o poderosamente, saiba que grande é o seu galardão nos céus. As lutas podem ser grandes, mas maior que as lutas que vem contra o irmão é o Deus que nós servimos. E aí Deus diz assim, não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Então Deus é tão grande, que ele diz assim, eu encho os céus e a terra. A terra só não dá. Você diz assim, pastor, a terra é tão grande, Deus diz, ela não me cabe. Deus diz, e o céu também não me cabe. Eu encho tudo, eu sou tão grande, mas tão grande, que eu encho tudo. E você está com medo. Medo de quê se você tem um pai desse tamanho? Aí, Paulo vai falar da imensidade de Deus. E ele diz que Deus está para nós como o mar está para um peixe. Ele diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo está usando o fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque é um termo usado na teologia para dizer que o homem, sendo criado por Deus e tendo a sua imagem, mesmo que seja pagão, danificado, ele ainda guarda um pouco de conhecimento acerca de Deus. Então os poetas gregos que Paulo lia, que Paulo não era como muitos de nós, que não lê nem a Bíblia, Paulo era um homem estudado, que lia bastante. Porque todo cristão deve estudar bastante, ler, todo cristão deve gostar de ler. Então Paulo chega em Atenas e ele tem como pregar. Aí assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo, é como se Paulo dissesse, veja um peixinho no mar.
O peixe está nadando naquela imensidão. Paulo está dizendo, nós somos como aquele peixe. E Deus é como o mar. E Paulo diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está dizendo, olha, tire o peixe do mar para você ver. Então, se Deus não enchesse todo o universo, não haveria vida. Então Deus é tão grande, que para onde você olha, você diz assim, ele está aqui, ele está presente. Aí você não se sente mais só, não se sente abandonado. Tem horas que a gente diz assim, todo mundo me abandonou, estou sozinho, pastor. Não, tá não. Só que quem está aí, você muitas vezes não valoriza. Não diz assim, pai, muito obrigado. Pensei, até essa aula de hoje eu pensei que eu estava só. Eu estava me sentindo tão abandonada, os amigos me deixaram, mas agora você vai ver, estou mais abandonado não, certo? Aí você diz, como aquelas pessoas, pense o tamanho do seu Deus. A imensidão garante a segurança eterna das suas ovelhas. Jesus diz assim, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai é maior, que mais deu, é maior que todos. Olha o que Jesus diz, olha como é lindo. Irmão, por que não lê a Bíblia? Se você lesse a Bíblia, você era muito mais feliz. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está com medo do diabo? Está com medo do diabo te arrebatar? Esse, meu Pai, que mais deu, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus está dizendo, você é ovelha? Você foi dada a mim pelo Pai. E o meu Pai que me deu, maior que tudo. Não existe nenhum ser igual a ele. E ninguém pode tirar alguém da mão dele. Então eu e você estamos na mão do Pai. Né? Você acha que o diabo vai se meter a doido? De tentar ir lá para o Pai dar um peteleco nele assim? Você acha que alguém pode chegar? Certo? O único que pode sair da mão do Pai é você. Se você resolver sair, ele não vai fechar a mão. Mas enquanto você estiver lá, não tem ninguém que se atreva, ninguém é doido de se atrever a ir lá. Jesus disse, meu Pai que me deu, vocês, é maior que todos e ninguém. E quando Jesus diz ninguém, no grego sabe o que é ninguém? Ninguém. É por isso que Paulo, que foi o maior teólogo depois de Jesus, ele diz, quem nos separará do amor de Deus? Quem? A morte, a vida, o presente, o porvir, anjo, principado, potestade. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque esse Deus é enorme. Então acredite uma coisa. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. É um Deus que enche os céus e a terra. E para concluir a nossa aula hoje, estamos quase chegando às 9h30. Nós vimos hoje que Deus é eterno. Sendo eterno, eu sempre vou poder contar com Ele. E sendo eterno, um dia Ele vai tirar essa minha finitude. Porque a gente vive de cara para a morte. Mas quando Jesus veio na cruz, Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E vida com abundância não é vida com carro na garagem, não é casa luxuosa, é vida eterna. Jesus disse, eu vim para que vocês possam passar a eternidade inteira comigo.
para que vocês nunca mais fiquem de cara para a morte, mas fiquem de cara para a vida. Que um dia nós vamos atravessar a morte, e quando a gente atravessar a porta da morte, a gente vai descobrir, rapaz, eu não morri. Eu estou na vida eterna. Agora sim, agora a festa vai começar. Agora eu vou usufruir a bênção do céu. Nós vimos hoje que Deus é imenso. Nós vimos hoje que Deus é infinitamente maior do que o que a gente pode até só imaginar. Você imagine aí um ser enorme, ainda é pequeno. E se o nosso Deus é enorme, é imenso, Ele ocupa todos os lugares. Se Ele ocupa todos os lugares, onde eu estiver, eu estou acompanhado e estou protegido. E esse Deus tão grande, tão maravilhoso, é um Deus que se faz homem e que vem aqui. E esse Deus que é imutável, que é eterno, se preocupa com você que ainda não é crente. Se preocupa com você que ainda não se rendeu a Ele. Esse Deus que desce a nossa insignificância. Esse Deus que se faz homem, encarna na pessoa de Jesus e vive e prega e nos convida a voltar para Ele. Esse Deus que deu seu Filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar, hoje Ele diz, eu estou onde você está. Eu estou contigo, você não está só, você não está abandonado. Eu olho por você. Eu não quero que você viva de cara para a morte, eu quero que você viva de cara para a vida. Esse Deus te chama hoje a crer que Jesus Cristo morreu para te salvar. Que Jesus Cristo morreu para que você possa dizer, eu não tenho mais medo da morte. Para que você disser, no dia que eu apagar, que eu fechar os olhos aqui, quando eu abrir os olhos do outro lado, eu estou nos braços do Pai. Eu estou na vida eterna. E não pense que lá no céu a gente vai ter uma vida de marasmo, tocando harpa, deitado numa nuvem. Não. Nós vamos usufruir das alegrias tremendas. Porque se você experimentar um pouquinho da alegria que Deus nos dá em momentos especiais de sua visitação, eu já tive momentos na vida de uma alegria tão grande, tão imensa, tão inexplicável. E é uma alegria que vem como uma espécie de amostra grátis. E eu fico imaginando quando você entrar no céu, que aquela alegria vai ser para sempre. Então, você hoje pode se arrepender de seus pecados. E saber que esse Deus enorme se importa com você. Quer salvar você. E que Deus abençoe. E você que é aluno do ESTAD, que é o Seminário de Educação, é o Seminário Teológico à Distância. Convide outras pessoas. Você que tem sido abençoado, divulgue. Fale para outras pessoas que elas podem mandar uma mensagem para o Zap. E eu queria pedir o Ian que colocasse aí. É 9203-7604. 9203-7604. Você pode se matricular no curso à distância. E para terminar essa aula, ainda tem 10 minutos, eu vou dar os avisos. Então, o que acontece? Algumas pessoas me perguntam como é. Um curso à distância, você pode assistir às aulas online, mas se você não tiver tempo de assistir como agora, as aulas vão estar no meu canal, no YouTube, Gilberto Rebouças. E estas aulas você pode estudar à noite, pela manhã. Então não importa o horário. A distância significa que você que faz o seu horário.
O importante é que você estude. E você deixe sempre um comentário para que a gente saiba que você estudou. Então, por exemplo, você vai, não deu para você assistir agora. E você também não tem tempo para assistir uma aula de 1h30. Aí você diz, não, mas eu tenho meia hora. Eu tenho meia hora para o almoço, eu tenho meia hora à noite. Então você vai assistindo aos pouquinhos durante a semana. Então você pega essa aula de hoje, aí vai assistindo um pouquinho toda semana, de acordo com o seu tempo. Aí repete, que é para aprender de novo. Então não importa se você pode ou não. Se você pode aqui é bom. Mas se não dá, o importante... Muito obrigado, Ian. O importante é que você assista às aulas. Então, o seminário à distância é maravilhoso por isso. Por quê? Você faz sem sair de casa. Segundo, você tem um material. Terceiro, você pode estudar e depois... eu não entendi. Volta. É diferente, por exemplo, eu estou assistindo um filme na TV aberta, mas a minha esposa, que geralmente a gente gosta de um bom filme. Mas se você está assistindo na TV aberta, se você perder um detalhe, não dá mais para voltar. Mas quando a gente está numa TV fechada, paga, aí passou, a gente não entendeu, volta aí que eu quero entender isso de novo. Ou então dá uma pausa amanhã, eu e a minha esposa, a gente, às vezes leva 3 dias para assistir um filme. Porque como eu tenho uma live atrás da outra, então a gente para, assiste um pouquinho, no outro dia o filme vai estar lá. Assim é o estudo à distância. Você vai estudando, devagarinho, vai estudando, certo? Amém. Então, o que acontece? Vocês vão estudando. Aí, por exemplo, você pega uma aula hoje de 1h30. Aí você distribui a semana todinha, vai um pouquinho cada dia. Aí você vai aprendendo mais, aí pode repetir. Aí você estuda meia hora, depois estuda mais 20 minutos, depois olha ali, lê o texto. Aí lê uma página, cansou, dê calma, mais tarde lê de novo. Pronto, e vai estudar. O importante é que você estude, certo? Que você estude bastante. Aí as dúvidas que você tiver, você deixa aqui na página, pelo amor de Deus. Porque eu vou ler, não vejo as dúvidas. Então, você diz, pastor, não entendi essa história de imensidão. Tamanho de Deus, bem grande. Bem grande. Aí você bota assim, não entendi. Queria que o senhor explicasse. Pronto, quando for na próxima, aí eu vou ler os comentários. Porque a pessoa só bota o comentário assim, boa noite, a paz. Mas, às vezes, está cheio de dúvida, não entendeu nada e não pergunta. Então, se você não entendeu, aí você diz assim, pastor, eu queria saber disso. Eu queria fazer uma pergunta. Aí você coloca aí nos comentários abaixo. Abaixo é assim, bem, é embaixo. Então, você coloca aí nos comentários, eu não entendi isso aqui. Aí, quando for na próxima aula, eu já começo explicando, tirando as dúvidas, aí explico, tirar as dúvidas, aí você fica bem, certo? E avisar, segunda-feira que vem, nós temos a nossa outra aula do mesmo curso, que é sobre introdução à teologia, você não vai perder. Então Deus abençoe, até amanhã e ore por mim, para que eu possa, porque daqui a pouco eu vou pregar de novo pelo Instagram, às 11h30 eu estou com a mensagem evangelística. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem para não cristão. Certo? E eu conto com as vossas orações para que eu possa alcançar muita gente ou levar o evangelho para muita gente. Deus abençoe. Amanhã, de segunda a quinta, deixa eu dar a minha agenda. De segunda a sexta, às 12 horas, nós temos um estudo da doutrina protestante. Das principais doutrinas protestantes. Então, se você é evangélico, você não pode perder a live ao meio-dia. Então, vai de meio-dia a 1h. Então, você tem esse momento aí que talvez você esteja descansando o almoço. Então, pelo Facebook aqui, de segunda a sexta, nós estamos estudando
O Ian não perde nada, parabéns. Então, nós estamos estudando todos os dias. Deus abençoe, um abraço e conto com as vossas orações.